Glória a Deus. Aos pés de Jesus Cristo é onde nós temos abrigo, salvação, repouso, porque Ele tem nos ajudado. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 127. Glória a Deus. Amém? Salmo de número 127 nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Pedimos ao Senhor, amado Espírito Santo, que nos direcione na meditação da mesma nessa noite e que nós venhamos sair daqui edificados para a honra e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Pai, nós precisamos, carecemos de ouvir a Tua voz nessa noite. Se é o que nós pedimos em nome de Jesus. Pode assentar, meus irmãos, adorando o nome do Senhor. Quero justificar aqui a ausência da irmã Marise. Ela está atendendo uma reunião lá na escola, reunião de paz. De paz? É paz mesmo. Mas era uma reunião de paz lá na escola. Amém? Ela vai tentar chegar aí, mas eu não sei nem que hora que vai terminar lá. Irmãos, Salmo de número 127 nos transmite uma mensagem poderosa, agressiva para todos nós. O Salmo de número 127 está incluído aí num conjunto de salmos que é chamado de Salmo dos Degraus, ou também de Cântico de Romagem, ou também de Cântico de Peregrinação. São compostos aí dentro deste grupo de salmos do número 120, salmo de número 120 até o número 134, somando então 15 salmos, chamado aí de salmo dos degraus. Mas eu quero meditar com os irmãos nessa noite no número 127. E creio que nós vamos receber algo da parte de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. O salmo aí é um salmo de autoria de Salomão, filho de Davi, e ele nos traz uma mensagem atual, eu diria, porque muitos de nós... Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado. Muitos de nós vivemos ocupados. Todos nós temos projetos, sonhos, estamos construindo, a nossa vida, o nosso futuro. Então, os irmãos têm projetos para o futuro, os jovens têm projetos, almejam conquistar coisas e trabalham em prol disso. Só que nessa construção, neste contexto, nós vamos ver que quem pode fazer a diferença é Deus. Quem pode fazer a diferença é Deus. Então, olha só, o primeiro verso diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós vamos ver que o Senhor edifica a casa. Se nós partirmos aí da ideia de casa, nós podemos aplicar casa como pode se referir à nossa família, pode se referir ao nosso trabalho, nosso projeto de vida, e pode se referir também à comunidade de Deus. Vamos então, eu quero falar um pouquinho em cada referência ou cada simbologia de dentro da casa. Então, olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que a edifica. Então, fica bem claro para nós que todo esforço humano imposto por nós é em vão. Uai, aí complica, porque nós temos responsabilidades. Eu estava pensando neste texto e, assim, o Senhor que é o edificador da casa, Ele é o construtor, Ele é o que comanda. Sabe como que nós encaixamos nessa obra da nossa vida? Como ajudante. O ajudante. Aí meu trabalho é chegar na obra da minha vida e esperar o edificador ou o construtor da minha vida falar, não, vai lá e faz a massa agora. Não, vai lá e traz os tijolos, vai lá e traz as coisas, vamos fazer aqui. Isso me remete a pensar que nós temos que parar de tomar as nossas atitudes baseadas nos nossos sentimentos a respeito da nossa vida. Eu digo e repito isso muitas vezes. Eu entendo que o ser humano é movido pelo sentimento. Eu digo isso e os irmãos vão de concordar comigo. Porque se eu chego num momento em que o irmão está com um sentimento de alegria e eu lhe convido para fazer aquela alegria, você está animado e vai. Agora, se eu chego com um momento que você está se sentindo triste, aí você não está querendo fazer nada, quer ficar trancado, nós somos movimentados muitas das vezes pelos nossos sentimentos. E os sentimentos é esforço humano. É esforço humano. Olha só, se nós olharmos na nossa juventude, quando coloca alguma coisa para a gente fazer, a gente quer arrebentar tudo no peito. Isso é esforço humano. Quando alguma coisa para a nossa vida e aquela oportunidade aparece, nós queremos fazer de tudo para entrar, esforço humano. Nós precisamos entender que nós precisamos apresentar tudo isso ao construtor e dizer, é isso aqui que eu preciso para desenvolver a obra e o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Na nossa família, quando parte para a nossa família, os que são casados, os que têm seus filhos, temos que apresentar a Deus quais são os nossos sonhos, os nossos projetos, o que a gente pensa em fazer, a oportunidade que apareceu, porque tudo isso vai refletir na nossa casa, na nossa família. Muitas das vezes, algumas pessoas colocam os pés pelas mãos porque fazem do seu esforço a força principal na construção. E a Bíblia está nos dizendo que é em vão aquele que edifica a casa sem o construtor. Muitas vezes o ajudante vai lá tentar adiantar a obra e começa a colocar uns tijolos na parede, e quando o pedreiro, que é responsável da obra, chega, tem que arrancar tudo, porque ficou torto, ficou empenado, ficou fora do prumo, está fora, está todo bagunçado. Não é desse jeito? Na nossa vida é da mesma forma. Tem momentos na nossa vida que a gente vai lá, pega a colher, quer construir, quer fazer com os nossos próprios esforços. Nós precisamos entender e começar a confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. A construção que Deus está fazendo na nossa vida é muito melhor do que o projeto que você tem. Se nós pararmos para pensar, o nosso Deus é o edificador de todo, é o construtor, é o elaborador de todo o universo. Meu irmão, é a nossa vida, Ele tem o melhor para nós. Então, na nossa casa, no nosso lar, entregue nas mãos do Senhor. Os que não são casados, que têm um projeto de família para o futuro, coloca na mão do Senhor, que é o Senhor que vai construir. Quantas pessoas que estagnam na vida por causa de uma decisão errada.
Esforço próprio, coloca o seu sentimento acima do que Deus está mostrando, do que Deus está falando, do que Deus está fazendo na vida. Aí coloca o sentimento na frente, como diz o mineiro, dá com os burros na água e aí fica toda atrapalhada a vida. Por quê? É em vão o que trabalha com as suas próprias forças para ditar a sua vida. O Senhor é quem vai preparar o melhor, o mais favorável, para cumprir o projeto na sua vida. Eu louvo a Deus pela forma que Deus fez na minha vida, e a família que o Senhor me deu, porque encaixou direitinho com o projeto que eu estou vivendo de Deus agora. Eu olho para trás, há 11 anos atrás, 12 anos atrás mais ou menos, e eu nunca imaginaria estar vivendo esse projeto da forma que eu estou vivendo. Mas olha só, Deus preparou, confiei em Deus, Deus presenteou a minha esposa, os meus filhos, e estamos vivendo um projeto. Por quê? Porque foi uma construção de Deus. Aí tudo encaixa. Aí está tudo organizado, o cômodo é no lugar certo, a casa é toda organizada, está tudo certinho. Por quê? Porque foi Deus quem edificou. Nós temos condição, meus irmãos, de construir a nossa lar, a nossa família sem Deus? Tem. Só que não vai ser o projeto master, vai ser uma kitnet, ao invés de ser uma mansão que Deus está construindo. Coloque os seus projetos na mão do Senhor e o Senhor vai te permitir viver algo tremendo. É a construção, é a casa que Deus constrói, é Deus quem constrói. No nosso trabalho, meus irmãos, no nosso trabalho, projetos que nós temos no nosso dia a dia, para o nosso futuro. Quantas vezes, preste atenção, quantas vezes aparece para nós ofertas, oportunidades, que a gente fica de cabelo em pé, pensando, meu Deus, isso aqui pode mudar a minha vida. Aí, se nós formos olhar ao pé da letra, formos analisar, perguntar a Deus, às vezes não é de Deus, parece bom aos nossos olhos, mas não é a construção que Deus tem para nós. Não é o que Deus tem para nós, em vão é. Gente do céu, entenda isso, não adianta nada você querer tudo isso e deixar de buscar a Deus, deixar de confiar em Deus, não vai adiantar nada. Ah, pastor, mas tem tanta gente que é rica, que não confia em Deus, que não serve a Deus, que não frequenta um culto, que não é fiel a Deus. Meu irmão, nós não devemos olhar para quem está lá fora. O profeta, certa feita, começou a analisar, caminhar pela cidade e viu que o ímpio estava prosperando, estava tudo dando certo. E ele começa a pensar, fala, nossa, por que está dando tudo certo para ele? Aí ele chega na casa do Senhor e ele vai confessar e fala assim, olha, eu olhei para o ímpio prosperando e quase que eu desviei. Mas quando eu cheguei na presença do Senhor, eu vi que o fim deles é ruim, que o fim de tudo isso é ruim. Agora preste atenção, às vezes na construção, no projeto que nós estamos vendo, parece que não está dando certo, mas o que Deus está fazendo para nós amanhã, depois de amanhã, num futuro, no céu, é maior do que nós podemos pensar. No nosso trabalho, confia em Deus. Dedica o seu trabalho a Deus. Já pararam para pensar nisso? Porque às vezes a gente faz separação. A gente separa do que nós fazemos na igreja do que nós fazemos secularmente. Mas eu estou aqui para te dizer que o que você é na igreja, você é no seu trabalho. O que você faz aqui vestido de terno, bonitinho, você faz lá no seu trabalho também, vestido com capacete, com roupa alaranjada lá, sei lá o que você veste. Mas eu sei que o que eu estou dizendo é, você precisa também ser fiel a Deus lá, viver uma vida cristã lá, servir a Deus lá. Por quê? Porque isso é o que Deus te proporcionou para fazer. Isso é a obra de Deus na sua vida. Aí quando nós vivemos isso e entregamos a mão do Senhor, aí Deus abre a porta que vai glorificar o nome do Senhor. Qual que é um trabalho que glorifica o nome do Senhor, meus irmãos? É aquele trabalho que você consegue atender os trabalhos. É aquele trabalho que você consegue servir a Deus em paz. Eu não sei se os irmãos já experimentaram, mas tem trabalho que o ambiente fica tão ruim que a gente fica sobrecarregado. Aí, se nós somos fiéis ao Senhor, se nós servimos a Deus, aí Deus começa a trabalhar e Ele começa a edificar e abre uma porta que você serve a Deus bem, você fica bem neste lugar, as pessoas te tratam. Gente, eu estou falando de coisa que eu vivo.
Ah, pastor, mas não é porque fala inglês, não é porque não tem nada disso. É porque Deus abriu a porta. Deus abriu a porta. Nós precisamos entender isso. Em vão é o meu trabalho se eu não confiar no Senhor. Em vão é. Já tem proposta de trabalho que vai aquele monte de trabalho, a pessoa trabalha, e não ganha nada. A matemática não fecha. Tem hora que eu paro para pensar, eu fico olhando, falo, nossa Deus, o tanto que esse camarada trabalha, o tanto que essa mulher trabalha, está rico. Aí você vai conversar, está sofrendo. Por quê? Porque não priorizou, gente, preste atenção. Nós precisamos priorizar o reino de Deus, confiar em Deus. E aí a porta que Ele abre, às vezes é menos horas, às vezes é menos dias, às vezes é menos trabalho, mas a matemática começa a somar na sua vida, vai somando, e o nome de Jesus é glorificado. Confia no Senhor. Entrega nas mãos do Senhor o seu trabalho, o seu projeto de vida, e você vai começar a ver a construção saindo para frente, a construção desenvolvendo na sua vida. Glória a Deus. Não basta trabalhar duro, é preciso buscar a bênção e a direção do Senhor. Olha só, eu não estou falando aqui defendendo o preguiçoso, não. Deus me livre. Não tem disso não, é trabalhador, trabalha, dedica, se esforce. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente a respeito da família. Você sustente a sua família, cumpra com o seu dever. Mas busque de Deus a direção, confie no Senhor. Aleluias. Busque a bênção de Deus. Entenda isso. A bênção que Deus dá para os seus filhos, para os seus servos, é melhor do que dólar. A bênção que Deus dá para os seus filhos é melhor do que o green card. A bênção que Deus dá para os seus filhos é melhor do que tudo que o mundo pode nos oferecer. A bênção do Senhor, busque a bênção do Senhor. Pode acontecer, aqui eu não estou prometendo, mas pode acontecer de acompanhando a bênção, vir a bênção financeira. Acompanhando a bênção, vem uma bênção do documento. Meu irmão, é bênção de Deus. Agora, se você está na presença de Deus, aí o que vem é bênção. Na presença de Deus, o que vem é bênção. Aí lá no mundo, às vezes, vem um trem disfarçado. Você parece bênção, parece bom. Daqui a pouco está todo bagunçado. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos que Deus constrói a casa. É Deus quem constrói. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E olha só, se o Senhor não guardar a cidade, em vão também vigia o sentinela. Ok? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. O sentinela, meus irmãos, para nós entendermos aqui, ficar claro para os nossos dias, é o guarda de vigia. Guarda de vigia. Os irmãos já entraram em algum condomínio aqui na Flórida que tem aquela cancela, que tem um guardinha. Você passa, tem que se apresentar quem está entrando. Não é assim? É o guarda. Está ali para aquele dever. A Bíblia está nos dizendo aqui que se nós não buscarmos no Senhor a proteção, a guarda da nossa cidade, da nossa casa, da nossa vida, é em vão o nosso esforço. Você pode fechar a porta a 7 chaves, você pode colocar cadeado, você pode fazer o que você quiser. Se o Senhor não estender a sua mão sobre nós, em vão é o nosso esforço. Ai, mas o que é isso? Eu me cuido tanto e acontece tanta coisa. Peça a Deus a proteção. Senhor, vigia minha família, vigia minha casa, vigia minha vida. Olha só, irmãos, o tempo que a gente está vivendo, a situação, os irmãos estão vendo as notícias do que está acontecendo aí fora. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo em Massachusetts. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo em Milford, Fall River. Está tudo uma perseguição, uma luta terrível. Os irmãos viram o que aconteceu com aquele americano que foi morto. Irmãos, o tempo que a gente vive é um tempo de viver protegido por Deus. Porque com as nossas forças nós podemos colocar um colete à prova de bala, um capacete à prova de bala, pode andar com um carro de vidro escuro, pode fazer o que você quiser. Se Deus não estender a mão, não nos esconder no seu esconderijo, em vão é o nosso esforço.
É em vão o nosso esforço. Você sai para trabalhar, você não sabe o que vai acontecer. Você sai da sua casa, você não sabe. Olha as questões que estão acontecendo, a imigração, esse negócio tudo. Fica todo mundo atemorizado. Se Deus não nos proteger, em vão é o nosso esforço. Você pode falar, não vou sair de casa, mas aí você tem que pagar as contas. Você pode falar, não vou dirigir, mas pode ser parado da mesma forma. Não tem jeito. Nós temos que buscar todos os dias a proteção do alto, a proteção de Deus. É só Deus que pode nos proteger. O nosso esforço é vão por nós mesmos. Confia no Senhor. Eu vou falar de novo. Confia no Senhor. Confiar no Senhor, meus irmãos, aí não se preocupe, mas confia no Senhor, faça a sua parte, cumpra o seu dever, confia no Senhor e Ele vai vigiar a sua vida, Ele vai vigiar a sua casa, Ele vai vigiar a sua família. E eu vou dizer para você, o guarda que vigia aí, ele bate um cochilo no meio da noite, quando está tudo quietinho, quando está o grilo cantando, os olhos vão pesando e ele dá aquela cochilada, mas o vigia, por excelência, o Senhor que vigia a nossa vida, Ele não cansa, Ele não dorme, não tosperejará. O guarda de Israel, nós estamos protegidos por Deus. Você pode contratar sistema de segurança, cerca elétrica, você pode fazer tudo isso, isso vai até um certo tanto, mas nós estamos vivendo em tempos que só o Senhor pode livrar o seu povo. Nós estamos vivendo um tempo que o inimigo tem lançado tantos dardos inflamados, tantos pensamentos contrários. E o Senhor Jesus está falando nessa noite, nós precisamos da vigia, nós precisamos do cobrimento, da bênção de Deus. Deus precisa estar nos protegendo. Meu irmão e minha irmã, este pensamento de que não está dando certo, isso não é de Deus. Este pensamento de parar de desistir, isso não é de Deus. Este pensamento de que não aguenta mais, isso não é de Deus. Precisa do vigiar de Deus na nossa vida. Isso é dardo inflamado do inimigo. Nesta noite, o Senhor Jesus acampa os teus anjos ao seu redor e nada te atinge. Repreendemos agora todo dardo inflamado do inimigo e o Senhor estabelece vigia na sua casa e na sua vida nessa noite. O trabalho sem Deus, irmãos, ele é pesado. Trabalho sem Deus, ele é pesado. O verso 2, olha o que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Meu Deus, o que é isso? Está ficando difícil, Jesus? Porque a Bíblia manda a gente trabalhar. Sim, manda. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar, nós temos que correr atrás. Só que é o que eu disse, quando nós confiamos no Senhor, até enquanto a gente dorme, Deus vai nos sustentando. Quando nós confiamos no Senhor, até quando a gente está descansando, Deus está movimentando no sobrenatural e está chegando o sustento na sua casa. Quando nós descansamos e confiamos no Senhor, trabalhamos com Ele, junto com Ele, Ele nos ajuda, Ele alivia a carga na nossa vida. Glória a Deus. O homem acorda cedo, dorme tarde, e ainda assim vive ansioso. Camarada acorda cedo, meu Deus, tanta coisa para fazer, e não chega em casa, deita tarde, e, meu Deus, tem que acordar cedo amanhã, e tanto compromisso, e aquele negócio, e não para, e não descansa, e vive ansioso, e aquele negócio. Trabalho sem Deus, meus irmãos, é desse jeito. Aquele negócio, aquele desespero, não tem paz. Porque às vezes, trabalho sem Deus. Aí o que acontece? Vai, bate, né, o famoso nada, e morre na praia. Morre lá no seco. Irmão, chame Deus.
Chame Deus para o seu trabalho. Acorda de manhã, alguns mais cedo do que o outro. Acorda de manhã e fala: Senhor, vamos comigo lá no meu trabalho hoje. Senhor, aprende a orar dessa forma. Antes de você entrar no seu trabalho, chegou lá, está dentro do carro, falou: Senhor, me guia durante esse dia, Senhor. Trabalha comigo. E aí você vai ver que as coisas começam a se tornar mais leves, as coisas começam a se encaixar. A nossa vida, meus irmãos, ela parece um mecanismo de um carro, aonde toda peça tem que encaixar perfeitamente para funcionar toda a coisa. Se na nossa vida está faltando algo, se na nossa vida espiritual está faltando algo, aí o mecanismo não encaixa, aí fica ali sofrendo, fica aquele negócio, não vai para frente, as coisas não andam. Começa a encaixar tudo na sua vida, a confiar no Senhor, e você vai ver que as coisas da sua vida podiam fluir muito melhor se nós colocarmos Deus na frente. As coisas começam a se encaixar. Começa a ficar tudo no lugar. Aí olha só, aquele desespero: meu Deus, como que eu vou? E aquele monte de trabalho, como que eu vou pagar o aluguel? Meu Deus, a água, a luz, o telefone, a internet, o carro, e aquele monte de tem que pagar. Aquele desespero, trabalha, e só faz para pagar as contas. Não dorme, não descansa, doido. Perdendo tudo, está perdendo o controle da vida. Aí a Bíblia vai e fala assim: não precisa de nada disso. Deus dá os seus enquanto dormem. Meus irmãos, tranquiliza o seu coração. Você está servindo a Deus de verdade? Mas tem que ser de verdade. Porque ao pastor dá para enganar, ao obreiro dá para enganar, ao líder dá para enganar. A gente é bobo. Se tem um que é bobo, é eu, irmão. Vocês me enganam facinho. É fácil enganar o homem. Agora Deus não, Ele sabe se é de verdade. Ele sabe os que são seus. Ele conhece os seus pelo nome. Ele sabe aonde você está, o que você está passando. Se você é dele de verdade, entregou a sua vida dele de verdade, fica tranquilo, dorme, deita no travesseiro, porque enquanto você dorme, ao amanhecer alguém te liga com oferta de emprego. Que enquanto você dorme, ao amanhecer Deus abre uma porta, Deus entra com providência, Deus faz o que for preciso para os que são seus, enquanto eles descansam. Deus dá o descanso, irmãos. O Salmo ensina que Deus dá descanso aos que confiam nele. Deus dá descanso. Eu sei que é difícil. No meio da nossa dificuldade do dia a dia, no meio das tempestades que nós passamos, e todos nós passamos. Todos nós passamos, no meio da tempestade, nós confiarmos e descansarmos. Porque quer saber do negócio? O ser humano em si gosta de ter o controle na sua mão. Sim ou não? Você gosta de saber o que vai acontecer para você se preparar. Isso é ter o controle. Se eu digo, eu vou visitar a casa de alguém, essa pessoa quer saber que hora para ela se preparar, para ela ter o controle da situação e me receber na casa, sim ou não? Se eu vou visitar qualquer um dos irmãos, me avisa, passa lá para eu estar preparado, que eu quero ter o controle da situação. No nosso dia a dia é a mesma coisa. No nosso trabalho, quando algo foge do nosso controle, que nós perdemos ali a ponta da corda, aí a gente fica meio desesperado, porque nós gostamos de ter o controle. Só que quando nós perdemos o controle na situação da nossa vida, e isso acontece, nós perdemos algo. O que é perder o controle, pastor? Mas eu sou tão organizado. Acontece aquilo que você não espera. Do nada. O negócio acontece. Uma emergência aparece. Você não tem o que fazer. Acontece algo que aí você não tem, você já pelejou, você já conversou, você já lutou e não tem como fazer nada. Aí você perde o controle, aí você fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, Jesus, como é que vai ser aquele negócio? E aí perde, fica sem descanso. Aí Deus está falando assim: ei, eu dou aos meus enquanto eles dormem.
Eu dou aos meus enquanto eles descansam, enquanto eles entregam por completo nas minhas mãos, eu trabalho em favor dele. Meus irmãos, aqui não está só falando do financeiro, aqui não está só falando das coisas materiais, está falando das coisas espirituais, está falando das coisas ministeriais, está falando de tudo que engloba a nossa vida. Se você está precisando de algo, Deus está falando com você nessa noite. Descansa, que enquanto você descansa, eu trabalho em favor da sua causa. Mas parece impossível. Deus está falando: confia, descansa, dorme, porque eu estou agindo enquanto você dorme. O sono aqui que está falando, enquanto eles dormem, esse sono parece um sono gostoso. Que significa paz, irmãos, paz, provisão e descanso interior, mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio às lutas. Eu estava falando esses dias que penso que na última viagem minha para cá, isso foi na última, eu já tinha voltado aos caminhos do Senhor, estava servindo ao Senhor, e nós viemos, irmãos, eu viajava junto com um primo meu. Aí nós andávamos um pouquinho assim, parava para dar uma descansada. Nesse descanso eu dormia, encostava nele assim e dormia. Mas foi assim a viagem toda. Aí chegou aqui Haroldo, o nome dele. Chegou e falou assim: eles me chamam de Naldo lá na minha família. Falava assim: não, dá para mexer com o Naldo não. Naldo parava, encostava, dormia. Encostava, irmãos, assim é o crente que confia no Senhor. Parou, ele descansa. Sabe quem que descansou no meio de uma luta terrível? Jesus. Jesus, no meio de uma tempestade, os marinheiros, os irmãos acostumados a trabalhar com barco, puxando o cabelo da cabeça. Nós vai morrer tudo, esse barco vai afundar. O que é que vai ser de nós? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí desce lá, Jesus está dormindo tranquilo. Meus irmãos, descansa no Senhor. O Senhor trabalha em seu favor enquanto você dorme. Aqueles que servem ao Senhor de verdade, Ele entra com providência, faz o que for preciso e você sai abençoado do outro lado, porque você está vivendo uma vida edificada por Ele. O projeto, o seu futuro está sendo edificado por Ele. A pergunta: nós estamos vivendo no ritmo da ansiedade ou confiando que Deus cuida de mim? Nós ficamos ansiosos por qualquer coisa ou a gente confia que Deus está cuidando? Irmãos, confia. Pastor, mas deu errado. Deus está no controle de tudo. Vocês acham que Deus perde o controle? Vocês acham que Deus é pego de surpresa? Nossa, o que eu vou fazer agora? Não, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Faça a sua parte, seja o ajudante que o construtor precisa. Tenha sempre pronto, seja sempre pronto para fazer a obra, sempre pronto para adorar, sempre pronto para evangelizar. Seja sempre pronto para fazer a obra do Senhor, aonde quer que você esteja. E aí, meus irmãos, o que acontecer na sua vida é o processo da construção do futuro e da obra que Deus tem na sua vida. Amém? Nós vamos agora no versículo 3 ao 5, a família como herança de Deus. Já estou caminhando para o fim. Os filhos, meus irmãos, parece que ele mudou agora de assunto. Estava falando lá, em vão acordar cedo, deitar tarde, trabalhar igual um doido. É em vão fazer tudo isso aí. Se você constrói a sua casa sem consultar a Deus, sem pedir Deus direção, é em vão fazer tudo isso. Aí agora ele fala assim, os filhos são herança do Senhor, a família. Olha só, os filhos não são um peso, mas um presente de Deus para nós. O verso 3 ao 5, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre são o seu galardão, é presente de Deus para nós. Os filhos, as nossas crianças, é bênção para as nossas vidas. Aí ele continua, eles são chamados herança e galardão. E aí ele traz uma analogia, olha só, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. São flechas na mão do guerreiro. A imagem das flechas mostra direção. Os pais devem apontar os filhos no caminho certo. E aqui, meus irmãos, olha só.
na questão da família, nós como líder da família, como pai dos filhos, lidando com essa herança, com esse galardão que Deus nos concedeu, nós temos responsabilidade. Qual que é? Apontar na direção certa. Apontar na direção certa. Você cumpriu com a sua responsabilidade, você fez o seu dever, descansa no Senhor. Aí nós volta lá no outro, descansa no Senhor. Você fez a sua parte, descansa no Senhor. Fica tranquilo, Senhor, eu fiz a minha parte, eu ensinei, eu orei, eu ensinei tudo isso aí. Aí entrega nas mãos do Senhor, eu apontei o caminho certo. Essa flecha vai acertar o alvo, meus irmãos. Porque é obra de Deus, é herança do Senhor. Amém? Glória a Deus. O alcance, os filhos podem ir além dos pais, cumprindo o propósito de Deus. Né? O flecheiro, por exemplo, ele vai até aqui, atira a flecha e a flecha vai embora para frente. Assim é os nossos filhos. Projete, meus irmãos. Voltamos lá na construção. Com Deus, projete os seus filhos para serem mais, para serem pregadores do Evangelho, para serem ganhadores de alma, para fazerem a obra do Senhor, para alcançar o mundo, meus irmãos. O mundo está aí. Estão aqui nos Estados Unidos. Olha só a possibilidade. Olha só a oportunidade que tem em mãos. Alcançar mais longe do que a gente. Glória a Deus. A bênção do lar, meus irmãos. O homem que tem a sua aljava cheia, filhos bem preparados, é chamado bem-aventurado. Verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, dos filhos. Não será envergonhado quando pleitear ou quando lutar com os inimigos à porta. Então, se nós formos, olha só, começou lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Estava falando aí, falou inútil vai ser trabalhar, acordar cedo, deitar tarde, porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Falou tudo isso aí, aí parece que mudou, mas o verso 5 está falando de preparo. Daqueles que confiam no Senhor e se preparam. Os que são bem preparados não serão envergonhados no dia da luta. Por quê? Quer uma notícia para você? E eu acho que você não vai dar glória com ela. Talvez não vai dar nem um sorriso. O dia da luta vai chegar. O dia que você vai precisar de lutar, vai chegar, é certo. Lutas. Uai, pastor, mas eu quero bênção, quero vitória. Uai, eu nunca vi ninguém ser vitorioso sem lutar. O único vitorioso que ganha sem lutar é quando o inimigo desiste. E Satanás não desiste. O negócio lá, ele é insistente, ele não desiste, meus irmãos. Então a luta vai chegar. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Tem de bom ânimo. Confie no Senhor, se prepare, porque no dia da luta você será vitorioso. A ideia é que a família unida e guiada por Deus traz segurança, testemunho e força diante das batalhas da vida. Família unida. Como assim, pastor? Ore junto com seus filhos. Ensine, viva isso. Viva o Evangelho dentro da sua casa. Muita coisa acontece de ruim, porque às vezes os filhos veem algo na igreja e outro em casa. Tem desunião dentro de casa. O pai briga com o filho, com a filha, a mãe briga para lá, aquele negócio todo. Tenha união, seja uma unidade na sua casa. Um só. Caminho para o mesmo objetivo. Imagine você caminhando e alguém te travando. Fica mais difícil caminhar. Agora imagine caminhando os dois juntos. É mais fácil. Tenha unidade na sua família. Ai, mas tem uma luta, tem alguém lá. Une os que estão em favor e lutem essa batalha junto, porque está dizendo que os preparados não serão envergonhados. Às vezes está apanhando, está sofrendo porque foi despreparado. Mas Deus está falando com a gente hoje para nós nos prepararmos. Ainda dá tempo. Amém? Glória a Deus. O Salmo 127 ensina que sem Deus tudo é vão. Sem Deus tudo é em vão.
Precisamos dele em cada área da nossa vida. Salmo 127. Sem Deus, tudo isso aí é vão. Não adianta nada. Não presta para nada, não vale nada. Deus dá o descanso para nós. Ele não quer que vivamos escravos da ansiedade. E por último, a família é um presente. Devemos cuidar dela com amor e temor ao Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Se levante em nome de Jesus. E eu quero que os irmãos se apeguem, meditem no número 127, Salmo número 127, versículo 1 e 2, eu vou ler e nós já oramos. E os irmãos meditem nesse texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém? Então nós entendemos que nós precisamos de Deus acima de tudo. Seu esforço acompanhado de Deus, ele é bem sucedido. Sem Deus ele não vale nada. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Comece a orar aí onde você está, agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com a tua vida, entendendo que o que você conquistou não foi esforço seu, foi Deus quem te deu. Comece a agradecer aí em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz, nós te damos graças, meu Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Senhor, nós colocamos na tua presença todo o nosso esforço, toda a nossa força, todo o nosso vigor, Pai, e dedicamos ele ao Senhor, porque nós aprendemos nessa noite que todo o meu esforço, que todo o meu vigor, que tudo o que eu faço sem a tua direção, sem o teu auxílio, não adianta nada. Então nós clamamos nessa noite que o Senhor venha fazer parte do projeto da tua igreja, que o Senhor venha fazer parte da família dos teus filhos, que o Senhor venha fazer parte do futuro de cada um deles. Ó Senhor da juventude, nós pedimos que o Senhor venha continuar, Pai, caminhando com eles, para que o futuro deles venha a ser um futuro de bênção na tua presença. Ó Senhor, os teus obreiros, que nós possamos entender todos os dias que nós dependemos de ti, que nós precisamos do teu auxílio, que nós precisamos da tua direção. Ó Papai querido, aqueles que entraram aqui nessa noite sem conseguir descansar, sem entender, ó Pai, como lidar com os problemas da vida, tem lutado tanto, tem tentado tanto e não tem conseguido. Hoje o Senhor abre os olhos espirituais e eles começam a contemplar descanso em ti, que eles comecem a contemplar a provisão que o Senhor tem. Oh, em nome de Jesus, Pai querido, dá descanso à tua igreja, dá descanso aos teus filhos. Ó Senhor, nesta oração nós clamamos, nós pedimos que o Senhor repreenda toda hoste maligna, toda armadilha de Satanás, todo pensamento contrário, todo pensamento de desistência, todo pensamento, Pai, de cansaço espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus. Dá descanso à tua igreja, renova as forças dos teus povos, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Toma pela mão direita, edifica, Senhor, o futuro, edifica, Senhor, a família, edifica, Senhor, o projeto, em nome de Jesus. Que a tua mão, que o teu poder venha a ser visível na família, na casa, no lar, no trabalho, no ministério do teu povo, em nome de Jesus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém?